Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos dar continuidade a uma série de exposições que eu iniciei já há algum tempo no Evangelho de Mateus. Nós estamos agora no Sermão da Montanha. Nós vimos que o Sermão da Montanha foi escrito, foi pregado por Jesus para servir como regra para todo aquele que é discípulo de Cristo, todo aquele que já faz parte do reino do Senhor. E nós vamos aprender um pouco hoje com o Senhor Jesus a respeito da oração. Então, Mateus capítulo 6, versículo 5. Vamos fazer a leitura, diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Até aqui. Santo Deus, amado Pai, te damos graças, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra. Somos gratos por esse momento que temos reunidos com a Tua Igreja, com o Teu povo, com nossos irmãos, para Te louvar, Te adorar, render nossas orações de gratidão e louvor ao Senhor, e também para ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, através da exposição do texto sagrado. Então Te pedimos, ó Deus, Te rogamos nesse momento que o Teu Espírito Santo seja conosco, nos ilumine a mente para que possamos entender a Tua Santa Palavra, Deus, e que Teu Espírito aplique essa palavra em nossas vidas, para que, como o salmista falou, que nós possamos guardar a Tua Palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Então seja conosco, Pai, neste momento. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, quando nós iniciamos um novo ano, costume nosso, das pessoas de fazerem promessas e planos para cumprirem no decorrer desse novo ano, E muitas dessas promessas que são feitas, elas duram somente a primeira semana de janeiro, se muito dura um mês, E aí depois a gente acaba deixando essas promessas, esses planos para lá, e a gente acaba esquecendo de tudo isso, e volta às nossas velhas práticas, os nossos velhos hábitos, e tudo aquilo que nós prometemos e planejamos fazer, na verdade a gente não faz, Mas, meus irmãos, Deus quer que nós sejamos constantes em nossas práticas. Deus quer que nós tenhamos disciplina naquilo que nós iremos fazer, naquilo que nós nos empenhamos em fazer, principalmente com relação às nossas disciplinas espirituais, às nossas práticas espirituais. E uma das práticas mais importantes da vida cristã é justamente a oração. Quando nós iniciamos um novo ano, nós que somos cristãos, nós propomos algumas coisas, como, por exemplo, iniciar um plano de leitura bíblica, ler a Bíblia inteira no ano, não deixar de orar sequer um dia, separar aquele momento no dia para nós orarmos, falarmos com Deus, termos um momento de louvor a Deus, ter um momento de leitura da palavra. Só que muitas vezes nós abandonamos isso no decorrer do nosso ano.
E aí a gente promete, próximo ano eu faço isso de novo. E isso se repete vez após vez. Mas Deus quer que nós sejamos constantes em nossas práticas espirituais. E no Sermão da Montanha, irmãos, como eu falei de início, o Senhor Jesus nos ensina como um cidadão do reino de Deus deve viver aqui neste mundo. Nós vimos que o Evangelho de Mateus apresenta a chegada do Messias, a chegada do Rei. O Evangelho de Mateus é também chamado de o Evangelho do Rei, porque Mateus começa a explicar que Cristo é aquele que veio para cumprir todas as profecias, todas as promessas feitas no Antigo Testamento a respeito do Rei, a respeito do Messias que viria para se assentar no trono de Davi e reinar sobre o seu povo. E Cristo é esse Rei, Cristo é o Messias que haveria de vir. E Mateus apresenta Cristo como sendo o Rei que veio para inaugurar o seu reino em nosso meio. Esse reino que foi inaugurado de maneira espiritual, mas um dia, quando ele voltar, será inaugurado, estabelecido de forma plena aqui neste mundo. Amém. Então, nessa parte do Sermão da Montanha, que se inicia aqui no capítulo 6, Cristo fala sobre as 3 principais obrigações de um judeu piedoso. Um judeu piedoso daquela época, ele tinha 3 obrigações principais. Era a esmola, em primeiro lugar, a oração e o jejum. Eram essas 3 práticas que distinguia um judeu piedoso, digamos assim. Se você quer conhecer um judeu ortodoxo, piedoso, um crente mesmo, digamos assim, ele cumpre essas 3 obrigações: esmola, oração e jejum. E Cristo não condena essas práticas, muito pelo contrário. Ele não condena, ele incentiva que se façam essas obrigações, essas práticas, que tenhamos essa disciplina espiritual. Mas ele explica como isso deve ser praticado. Porque eles faziam tudo isso, os judeus faziam tudo isso. Muitos dos judeus faziam isso. Mas até mesmo essas práticas mais sagradas eram corrompidas pela pecaminosidade do coração do homem. O coração do homem é tão pecaminoso, irmão, que ele pode até mesmo manchar práticas sagradas. Nós já aprendemos a respeito das esmolas. Hoje nós iremos iniciar um pouco a respeito da oração, iremos falar um pouco a respeito da oração. E meus irmãos, é muito fácil, quando nós falamos de pecado, é muito fácil nós olharmos para uma pessoa, por exemplo, que está embriagada na rua, e nós consideramos aquela pessoa como uma pecadora. Uma pessoa que vive uma vida desregrada, uma vida imoral. Nesse final de ano, por exemplo, a gente vê muito disso. Pessoas que vão para farras e passam noites em bebedeiras, em imoralidades sexuais. E é muito fácil nós olharmos para essas pessoas e nós dizermos que aquilo é pecado. Mas e quando nós olhamos para alguém de joelhos? O que é que nós pensamos? Será que nós olhamos para aquela pessoa? Ela está em pecado. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para alguém de joelho, nós olhamos a pessoa como um exemplo, de santidade. Nós olhamos, a pessoa está de joelho, está orando. Muito dificilmente nós iremos considerar alguém que está orando como estando em pecado. Será que a oração pode ser uma prática pecaminosa ou a oração é uma prática santa? A oração, será que ela pode ser algo pecaminoso, irmãos? Dificilmente nós iremos considerar uma pessoa de joelhos como estando em pecado, principalmente em relação a nós mesmos. Porque é muito fácil nós julgarmos as pessoas aí fora, que estão vivendo a vida desregrada, mas nós, eu não digo olhando para o outro, mas para si mesmo, para nós mesmos. É muito difícil nós considerarmos que nós estamos em pecado, mesmo estando orando, mesmo tendo essas práticas que os judeus tinham. E os fariseus e mestres da lei, eles achavam que eram piedosos, porque eles seguiam tudo isso. Eles davam esmolas, oravam publicamente, eles jejuavam, mas Cristo condenou essas práticas.
Cristo chama esses fariseus de hipócritas, mesmo eles estando orando e jejuando e dando esmolas. Então, como é que pode isso, irmãos? Então, com Cristo, nós podemos aprender como nós devemos orar corretamente, para que nós não nos tornemos hipócritas como esses fariseus, para que nós não contaminemos as nossas próprias orações, porque embora a oração seja uma prática santa, irmãos, nós, por causa do nosso coração que é pecaminoso, nosso coração que é inclinado ao mal, nós podemos corromper essa prática santa e ela se torna uma prática pecaminosa. Então, antes de mais nada, que no versículo 5, Cristo vai nos dizer como nós não devemos orar. Como nós não devemos orar. Veja o verso 5, ele diz: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Meus irmãos, como era costume de judeus, os fariseus e mestres da lei costumavam orar 3 vezes ao dia, em horários já estabelecidos. Se você ler o livro de Daniel, por exemplo, você vai ver que Daniel tinha essa prática de orar. Em determinados momentos do seu dia, ele ia lá para o seu quarto, para o seu local secreto, e ali ele orava ao Senhor. E os judeus até hoje têm essa prática de orar em horários já estabelecidos. E como judeu piedoso, os fariseus, mestres da lei, eles faziam isso. Nesses horários, eles iam ao templo, ali eles ofereciam as suas orações a Deus, às vezes nas sinagogas, E muitos oravam em pé nas praças públicas. Jesus fala aqui em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Eles oravam ali em voz alta, para que as pessoas vissem que eles estavam orando, para serem vistos pelos homens. E meus irmãos, o problema que Jesus está falando aqui não é a oração em público que ele está condenando. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas usando esse texto para condenar as orações feitas, por exemplo, nesse momento que nós temos aqui de culto. Eles dizem: não, vocês não devem orar na igreja em público. Cristo nos ensinou a orar apenas no quarto, apenas no local secreto. Muitas pessoas falam isso, principalmente um grupo que é muito forte hoje em dia, chamado de desigrejados. Essas pessoas, elas acham que não precisam mais ir se reunir como igreja do Senhor. Elas acham que de casa elas podem se congregar, sozinhas em casa mesmo, e já está de bom tamanho. Porque elas dizem: eu sou a igreja. Mas a Bíblia nunca disse: eu sou a igreja. A Bíblia nunca disse que você é a igreja. A Bíblia diz: nós somos a igreja. Paulo, inclusive, usa uma ilustração muito boa para isso. Ele diz que um corpo é constituído de muitos membros. Será que a mão pode dizer sozinha: eu sou o corpo? Será que a orelha pode dizer: eu sou o corpo? Então, como é que eu posso dizer: eu sou a igreja? Não, eu sou um membro da igreja. Nós é que somos a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, o problema não é a oração pública, mas sim o objetivo dessas orações públicas que os fariseus faziam. Para esses fariseus, a oração não era momento de comunhão com Deus, não era momento de você desfrutar da presença de Deus. Muito pelo contrário, para eles, o objetivo da oração era ser visto pelos homens e receber o aplauso dos homens, para que as pessoas vissem: olha como aquele judeu é piedoso, olha só como aquele homem é santo. E assim eles enchiam os seus corações de orgulho, porque as pessoas estavam vendo eles orarem. E hoje em dia, não é muito diferente não, irmãos. Talvez você já tenha visto alguém orando publicamente, assim, no culto, A pessoa fala normal, mas quando chega o momento de orar, ela muda a voz, Já dá uma engrossada assim na voz, já muda, fala de uma maneira mais eloquente, com palavras difíceis, que às vezes nem sabe o que significa essas palavras, mas fala de maneira difícil, apenas para impressionar os seus ouvintes. E a voz fica diferente, que eu não sei o que é que ele coloca na garganta, que às vezes fica, uma voz até de trovão às vezes. Isso tudo é para demonstrar a espiritualidade para outras pessoas.
para demonstrar que são pessoas espirituais. Mas como Cristo fala aqui no verso 5, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, porque a única coisa que eles procuram é reconhecimento humano. Então, se o seu objetivo, irmãos, se o seu objetivo, quando você vem orar publicamente, é impressionar as pessoas que estão ouvindo você, é falar bonito para que as pessoas olhem para você e percebam que você é espiritual, que você é uma pessoa santa, então você já recebeu a sua recompensa, que é ser visto pelas pessoas. E é isso que Cristo diz que nós não devemos fazer. Para nós aprendermos a orar, ele fala o que nós não devemos fazer. Existe o perigo, irmãos, de nós cairmos nesse erro. Existe o perigo de nós cairmos nesse mesmo erro dos fariseus. Nós sempre falamos dos fariseus, os fariseus eram assim, os fariseus eram hipócritas. Mas nós temos esse mesmo perigo de cair, nesse mesmo erro. Como Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E meus irmãos, nós seres humanos, nós gostamos de receber elogios e aplausos das pessoas, não é verdade? Quem aqui não gosta de receber elogios? Quem aqui não gosta? Talvez você possa dizer, não, eu fico meio tímido quando eu recebo elogio, eu não gosto muito, né? Mas quando alguém fala, seu cabelo está muito bonito, como você se arrumou hoje, você fica tímido, assim, mas obrigado, aquilo aquece seu coração um pouquinho, né? Nós gostamos disso. E isso que é perigoso. Não estou dizendo que é errado você elogiar alguém. Não estou dizendo que é errado você fazer isso. Mas o perigo é você gostar tanto dos elogios e querer fazer tudo somente para ser visto pelas pessoas, para que isso encha o seu coração de orgulho. Meus irmãos, nosso coração é inclinado para o mal. Como a Bíblia nos diz, sobre tudo o que se deve guarda o teu coração. Porque o nosso coração é pecaminoso. E Cristo fala que esses fariseus eram hipócritas. Hipócritas, novamente, falando o significado, eles eram os atores de antigamente. Eram pessoas que colocavam máscaras para representar aquilo que não são. E quando Cristo fala que os fariseus eram hipócritas, eles estavam dizendo, vocês estão atuando, vocês são como atores. Vocês estão fingindo ser o que não são. Porque eles oravam publicamente, gostavam daquele momento público da oração, mas eles não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus em particular. Então a oração pública não valia nada. Eles podiam até orar bonito, eloquente, usando termos que ninguém sabia o significado, mas não valia de nada, porque eles não tinham essa prática em particular. Então, irmãos, novamente reforçando, a oração em pública não é condenada por Jesus. Mas a oração pública deve ser um reflexo da nossa oração em particular, da nossa oração pessoal, privada para com Deus. As Escrituras mesmo vão registrar momentos de oração em público. Jesus mesmo orou em público, quando Jesus foi abençoar lá os 5 pães e 2 peixinhos que levaram para ele na multiplicação dos pães. Ele orou a Deus publicamente, agradecendo por aqueles alimentos e depois os distribuiu. Cristo orou em público. Cristo orou com seus discípulos publicamente diante deles. Nós vemos no Antigo Testamento, quando houve a dedicação do templo, que foram feitas orações públicas diante de todos. Nós vemos também que quando Esdras, Neemias voltaram lá do exílio da Babilônia, eles todos se reuniram ali e ofereceram louvores e orações públicas a Deus. Mas todas essas orações, irmãos, refletiam a oração que eles já tinham em privado, em particular. E é por isso que Deus condena a oração pública dos fariseus, porque eles eram hipócritas, eles fingiam serem pessoas santas, que tinham relacionamento com Deus, mas eles faziam aquilo apenas publicamente. Em particular, era zero oração. Então Cristo nos ensina que para nós orarmos publicamente, nós devemos cultivar esse relacionamento pessoal com Deus. A oração, irmãos, é um momento de comunhão com Deus. Deus não recebeu esse tipo de oração pública por causa da motivação do coração dos fariseus.
Em segundo lugar, no texto, Cristo vai nos ensinar como nós devemos orar. Ele disse como não orar, mas agora ele diz como nós devemos orar, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Cristo não está dizendo aqui que a nossa oração deve ser apenas no quarto. Eu já expliquei sobre isso. Mas e a questão aqui não é tanto o local em si da oração. É o quarto, então quer dizer que eu não posso orar na cozinha ou na sala, quer dizer que eu não posso, tem que ser no quarto. Não necessariamente, não é o local em si, mas a motivação do seu coração. É para isso que Cristo está apontando, para o que motiva você a ter esse momento de oração. O que é que está no seu coração? Então, aqueles que dizem que a oração deve ser apenas no quarto, porque tem que ser apenas no secreto, eles já quebraram esse princípio de ser em secreto, porque eles estão revelando, né? Eu oro apenas no meu quarto. Não deixou de ser secreto, porque você já está dizendo onde é que você ora. Mas não é o local em si, irmãos, mas sim a motivação do seu coração. Tanto é que quando Cristo ensina, mais na frente, novamente a orar, no versículo 9, ele diz: Pai nosso que está aí no céu. Veja que ele diz Pai nosso, ele não diz meu Pai. Porque o Pai nosso pressupõe uma oração pública, diante das pessoas. Tanto é que quando nós oramos publicamente, eu não vou orar apenas por mim. Eu vou orar por todos nós que estamos aqui reunidos. Por isso eu digo, Pai nosso. Então, meus irmãos, Cristo não está dizendo que a única forma correta da oração é privada. Mas em nossa vida há espaço tanto para as orações públicas quanto para orações privadas. E a palavra que Cristo utilizou aqui para se referir a quarto, que é traduzida por quarto nas nossas Bíblias, geralmente, né? Era uma palavra que designava um local, não era um local de dormir, era um local onde era guardado os tesouros, os bens valiosos daquela casa, daquela família, do dono da casa. Por que ele fala desse local? Porque era um local geralmente fechado, onde não tinha nem janela, era um local realmente secreto. Porque se ele está guardando ali o seu tesouro, tem que ser um local secreto. Não é um local que todo mundo vai ver, tem tesouro ali guardado. Não, é um local secreto. Onde ele guarda o seu tesouro. E é interessante isso, não havia nem janela nesse local. Porque isso indica, meus irmãos, que nós devemos separar momentos ali sozinho com Deus, para termos comunhão com Deus. Não importa o lugar, mas é um local onde ninguém vai nos atrapalhar. Eu não vou orar de frente para a janela onde passa muita gente, para que as pessoas me vejam orando. É meu local ali, é meu momento particular, meu com Deus, seu com Deus, onde ninguém vai te atrapalhar, onde não vai ter ruído externo, onde as pessoas não vão te incomodar. Esses momentos são de comunhão. Nós temos que estar sozinhos com o nosso Deus. A oração, irmãos, está na essência da vida cristã. Veja que, tanto no versículo 5 como no versículo 6, Cristo fala, quando vocês orarem. Ele não diz assim, se vocês forem orar. Não é se vocês forem orar, é quando vocês forem orar. Por quê? Porque a oração deve estar na prática, no dia a dia de um discípulo de Cristo. A oração deve estar na prática do cristão. Todo cristão deve cultivar uma prática de constante oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar. Nós devemos cultivar o hábito da oração. Talvez na sua casa, não sei como é a sua casa, não sei se você tem esse espaço, esse local reservado para a oração. Mas o que importa, irmãos, é que você separe tempos do seu dia, todos os dias, para que você tenha comunhão com o Senhor. Porque assim como nós separamos um tempo para comer, que é algo fundamental para a nossa vida, nós devemos também separar momentos para termos comunhão com o Senhor. Porque isso é algo fundamental para a nossa vida espiritual. Se nós consideramos o comer, o alimento físico sólido mais importante, então tem algo errado, irmãos. Porque Cristo falou, não só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vivemos pela palavra do Senhor. É por isso que nós devemos ter essa constante prática da oração e da leitura da palavra, a comunhão com o Senhor. Quando você orar, meus irmãos, não se preocupe com aqueles que estão ao seu lado. Se você mora num local que você não tem essa privacidade toda, talvez, não sei, mas não se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, se você não tem esse momento privado. Mas olhe ao Senhor. Vá comigo lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel 1, versículo 9, diz assim: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. Até aqui, irmãos. Até aqui é o suficiente. Nós vemos aqui nesse texto que Ana separa um momento ali para orar ao Senhor. E ela não estava num momento privado dela, porque ela estava em viagem ali, talvez ela não tivesse um local específico para que ela pudesse orar. Mas o que chama a atenção nesse texto é que ela não se preocupou com as pessoas que porventura estivessem ali próximas a ela. Ela apenas derramou a sua alma e o seu coração diante do Senhor, chorou, se lamentou ali diante do Senhor, não para ser vista pelas pessoas, mas ela realmente derramou o seu coração diante de Deus. Tanto é que o Senhor ouviu a oração dela e concedeu aquilo que ela tanto buscava, que era o seu filho. Então, irmãos, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas vão pensar. O sacerdote, ele viu Ana orando, não saía nem palavras da sua boca. Ela apenas movia os lábios, né? Nós muitas vezes fazemos isso, nós oramos apenas no nosso pensamento, movemos apenas os lábios. Ela não queria que as pessoas ouvissem a oração, porque se ela quisesse se exibir em suas orações como faziam os fariseus, ela estaria orando alto, para que as pessoas vissem quanto ela é espiritual, utilizando palavras bonitas e eloquentes, mas não, ela apenas se derramou na presença do Senhor. E Deus ouviu a sua oração. Então, meus irmãos, a nossa alma, o nosso coração deve ser derramado na presença de Deus quando nós estivermos orando. Nós seremos recompensados pelas nossas orações, como Cristo fala aqui no verso 6. E o Pai que vê o que é secreto, te recompensará. E, meus irmãos, essa recompensa não se trata de receber tudo aquilo que nós estamos pedindo em nossas orações. Não se trata disso. Porque o que é que há de mais valioso do que o próprio Deus? Quando nós oramos, meus irmãos, não se trata de nós recebermos tudo o que nós pedimos, mas se trata de nós recebermos mais do próprio Deus em nossas vidas. A oração não é para mudar a Deus. A oração não é para mudar a vontade de Deus. Não é para mudar os planos de Deus. A oração é para nos transformar. É nós que precisamos ser mudados, não Deus. É nós que precisamos ser transformados e precisamos ser cheios da presença de Deus. Então, meus irmãos, orar é se deleitar na presença do Senhor. E nós clamamos muito pelas bênçãos muitas vezes e esquecemos do abençoador. Mas, meus irmãos, o abençoador é infinitamente melhor do que qualquer outra bênção que nós poderíamos receber dele.
E muitas pessoas oram às vezes e acabam reclamando porque não foram atendidas em suas orações. Acabam pensando que Deus se esqueceu, que Deus não está ouvindo, mas não se trata disso, irmão, não se trata disso. Deus nos ouve e Ele nos responde. O problema é que nós muitas vezes não queremos ouvir a resposta de Deus, ou não é a resposta que nós queríamos receber de Deus. E aí nós ficamos chateados, porque nós queremos algo, Deus nos dá outra que é melhor para nós, e nós ficamos chateados. Porque a palavra de Deus nos fala que Deus sempre quer o melhor para cada um dos seus filhos. Ele tem planos de bem e não de mal para cada um de nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade, meus irmãos, muitas vezes é ruim. Às vezes nós não imaginamos isso. Nós queremos tanto uma coisa, mas Deus, para nos poupar, Ele não nos dá. Então não fique chateado, não fique triste, não ache que Deus não está ouvindo as suas orações. Muito pelo contrário, Deus está ouvindo e está fazendo o que é melhor para você. Essa é a recompensa que nós recebemos de Deus. É a presença de Deus mais forte, mais abundante em nossas vidas. Deus nos dá aquilo que nós realmente necessitamos. Meus irmãos, o terceiro e último ponto, nesse texto que nós lemos, Cristo fala a respeito de qual deve ser o conteúdo da nossa oração. Versículo 7 ele diz: e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, Cristo fala. Meus irmãos, Cristo falou da atitude dos hipócritas, aos orarem, dos fariseus, ao orarem. Ele falou como nós devemos agir, como nós devemos orar. E agora ele fala do conteúdo da nossa oração em contraste com a oração dos gentios, ou em outras versões que pode ter pagãos. Talvez a tradução melhor seja pagãos. O que é um pagão? Um pagão são povos que adoram a outros deuses. Os pagãos são povos que adoram outros deuses, não adoram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles adoram aos seus próprios deuses. E eles também tinham práticas de orar. Mas oravam aos seus deuses. E essas práticas dos pagãos estavam influenciando os judeus e, consequentemente, os discípulos de Jesus, que também eram judeus. As práticas dos pagãos, dos gentios, influenciavam os judeus. Por isso, Jesus se refere às orações deles e diz que nós não devemos imitar a eles. Eles tinham a prática de orar muito, mas muito mesmo. Mas a oração deles eram vazias de conteúdo. Eram apenas repetições, ou como nós chamamos, mantras. Falavam apenas aquelas coisas, repetiam e repetiam e repetiam, sem conteúdo nenhum. Charles Spurgeon diz o seguinte: as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. A oração cristã é medida pela sinceridade e não pela duração. De nada adianta, meus irmãos, orarmos por horas e horas se essa oração é vazia de sinceridade de coração e de conteúdo também. Um exemplo dessas orações se encontra lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 25. É um episódio bem conhecido em que o profeta Elias se encontra com os profetas de Baal. 1 Reis 18, versículo 25. Diz assim: então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem.
talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Essa é a oração dos profetas de Baal, dos pagãos, dos que adoram a outros deuses. Veja que eles começaram de manhã, foram até meio-dia, depois se estenderam mais até a tarde, repetindo as mesmas coisas. Baal, responde-nos, querendo que Baal mandasse fogo dos céus. E como costume, eles também começaram a se retalhar com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Eles faziam isso, dançando lá, fazendo as suas práticas. E o profeta Elias ainda zomba deles, dizendo, talvez eu esteja dormindo, grita mais alto para ver se ele acorda. Talvez ele tenha viajado. Elias usa esse sarcasmo aqui para falar com os profetas de Baal. Porque o Deus deles não estava ouvindo, mesmo eles repetindo, orando, oração vazia de conteúdo, além de ser para o Deus errado, claro. E olha só o que é que Elias faz aqui no verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que tenho feito todas estas coisas conforme a Tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que Tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, os profetas de Baal passaram horas e horas clamando ao seu Deus e eles não foram respondidos. Elias, por sua vez, fez uma oração curta, mas foi sincera. Elias se aproximou de Deus com sinceridade em seu coração. E Elias orou, não para que ele fosse glorificado, mas para que Deus fosse glorificado. Essa é a diferença, irmão. Nós devemos orar não para sermos vistos, como Cristo fala, mas para que Deus seja glorificado através das nossas orações e das nossas vidas. E foi isso que Elias fez, e Elias foi atendido. Foi uma oração curta, mas sincera, e Deus o ouviu. Salmo 51:17 diz: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, meus irmãos, se você quer orar da maneira correta, se apresentar da maneira correta diante de Deus, você deve se apresentar com o seu coração quebrantado. O seu coração deve se derramar na presença do Senhor. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que as nossas orações devem ser curtas. Muito pelo contrário. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós gostamos de estar com aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa, de passar horas falando com aquela pessoa. Mas se nós dizemos que amamos a Deus, e por que nós não queremos passar tempo, gastar tempo orando ao Senhor? Não significa que você vai orar apenas palavras sem sentido, mas você vai derramar o seu coração diante de Deus. Meus irmãos, eu já fui católico por muito tempo da minha vida. E eu tinha uma prática que muitos católicos também tinham, que é de rezar o terço. A gente rezava ali o terço, ficava com um terço na mão, rezando lá 10 Ave Marias e um Pai Nosso. 10 Ave Marias e um Pai Nosso. 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Isso acho que 5 vezes, se não me falha a memória. Fora o rosário, né, que é 3 vezes maior que o terço. E aquilo, eu ia orando e nunca parei para refletir naquilo que eu estava dizendo. Eram apenas palavras lançadas ao vento, digamos assim. A gente gastava um tempo ali orando aquilo. Por mais que fosse só uma oração repetitiva, passar isso rezando um rosário que é 3 vezes maior que o texto, é muito tempo. É muito tempo. Mas eram orações vazias de conteúdo. O seu coração não está ali, você vai apenas falando, como que jogando palavras ao vento, sem ter o coração derramado na presença de Deus. E é isso que Ele quer. E é isso que Ele quer. Que o nosso coração seja derramado na presença do Senhor. É por isso que Ele diz: Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele.
Versículo 7, aliás, ele diz: quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios. Isso é um exemplo de repetição inútil. Cristo não está dizendo aqui que você não deve orar várias vezes por uma coisa que você quer, como por exemplo, nós oramos muito pela conversão de algum familiar nosso. Será que nós deveríamos orar agora apenas uma vez e pronto, acabou? Não, nós devemos orar, continuar insistindo nas nossas orações. O que Cristo fala é a repetição sem sentido, como faziam os pagãos, como nós fazíamos, aqueles que eram católicos, que nós não colocávamos o nosso coração diante do Senhor. Algumas pessoas, quando se convertem, se tornam evangélicas, elas até perguntam: então quer dizer que eu não posso mais orar o Pai Nosso? Orar o Pai Nosso é pecado? Não, não é pecado, porque Cristo nos ensinou, está na Bíblia. Nós devemos aprender a orar com as Escrituras, não é verdade? O problema é se você apenas repetir sem colocar o seu coração naquilo, sem saber o que você está falando. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu não abri o Salmo 51 ou outros salmos e orei com aqueles salmos e meu coração foi derramado ali na presença de Deus, uma oração de arrependimento ao Senhor. E eu fazia as palavras do salmista as minhas palavras, porque muitas vezes nos faltam palavras para orar ao Senhor. Como o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8, muitas vezes nós não sabemos orar como convém, e as Escrituras estão aqui para nos auxiliar em nossas orações. Por isso Cristo nos ensina como nós devemos orar. Então nós podemos orar sim o Pai Nosso, mas desde que não se torne uma repetição vã, sem que você coloque o seu coração nessa oração, sem que você pare para refletir naquilo que você está orando. Porque o que o Senhor quer, meus irmãos, é a sinceridade na oração. Se o seu coração está sendo derramado diante de Deus, se a sua alma realmente está buscando ao Senhor, é isso que o Senhor quer de nós, um coração sincero e quebrantado diante dele. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, nós aprendemos aqui um pouco com o Senhor a respeito da prática da oração. Como nós não devemos orar. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para que o orgulho não encha o nosso coração. Nós não devemos orar apenas para sermos vistos pelas pessoas. Devemos realmente cultivar essa prática da oração. O Senhor quer que o seu povo ore. O Senhor quer que o seu povo ore. Ele logo em seguida nos ensina como nós devemos orar. O nosso coração deve ser derramado em sua presença. Meus irmãos, Cristo preparou um caminho para nós chegarmos até Deus. Antes, as pessoas se aproximavam de Deus oferecendo sacrifícios através de um sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote que adentrava o Santo dos Santos, ofereciam sacrifícios ali a Deus por meio do povo, em favor do povo, aliás. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo. E nós podemos nos aproximar de Deus diretamente por meio de Jesus. Nós podemos nos aproximar dele, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meus irmãos, se aproxime de Deus com seu coração derramado diante dele. A terceira coisa que ele nos ensina é que nós não devemos usar de vãs repetições. O conteúdo da nossa oração não deve ser um conteúdo vazio. Nós devemos realmente colocar a nossa alma, o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos orando e de repente a nossa mente é inundada por preocupações, por outras coisas. O trabalho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, outro. De repente a gente até se esqueceu da nossa oração, esqueceu de onde a gente parou na oração e disse: onde é que eu estava, meu Deus? Peraí, deixa eu retomar aqui minha oração. Muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro. Mas nós devemos derramar, meus irmãos, o nosso coração diante do Senhor. Separe tempos. Neste ano que se inicia, o Senhor quer nos confrontar com relação a esse compromisso de orarmos diariamente, constantemente. Como Paulo diz, orai sem cessar, pois a oração nos fortalece, nos aproxima de Deus. Então, meus irmãos, se você tem que fazer um compromisso nesse ano que se inicia, faça um compromisso de estar mais perto de Deus através da oração, da leitura da palavra. Porque assim nós seremos fortalecidos, assim a graça de Deus nos sustentará dia após dia. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, damos graças a Ti, ó Deus, por esse momento de exposição da Tua Santa Palavra. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, com a Tua Palavra, nos ensina como nós devemos nos portar
qual é a tua vontade para as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, que o nosso coração seja transformado de uma tal maneira que o Senhor coloque em nós esse desejo, Deus, de te buscar, esse desejo de estar cada dia mais perto do Senhor e de te buscar por meio da oração e da leitura da tua palavra. Que não sejamos como os hipócritas, Deus, que oravam apenas para serem vistos pelas pessoas, mas que possamos orar derramando o nosso coração, assim como Ana orou, Deus, derramando a sua alma diante do Senhor. Que assim seja, Deus, conosco. Que o nosso coração seja apresentado diante do Senhor, seja derramado diante da Tua presença, Deus. Nos fortalece e nos conduz, que neste novo ano que se inicia, nós possamos ter esse compromisso fortalecido com o Senhor, de estar cada dia mais perto de Ti, Deus. Seja conosco. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.